Olá, amigos do canal. Bom dia. Domingo a gente saindo para mais um passeio. Agora, como a gente não consegue pegar férias por causa da pandemia, a área de saúde foi bloqueada as férias, né, meu bem? Sim. A gente fez umas trocas e resolvemos sair porque a gente tá agoniado, gente, trabalhando demais. Na área da saúde é ruim porque a gente pega a linha de frente do Covid, estressadíssimos. Precisamos. É uma questão de saúde até nós se afastar um pouquinho. Talvez o povo não entenda o quanto que é perigoso onde a gente trabalha. E nós que trabalhamos nessa área, eu considero como de extrema importância ter um momento para si, ter um momento para sua família, sair da linha de frente por um dia. E foi o que a gente decidiu fazer. Como a gente não pode ir para um hotel, não pode ir para lugar nenhum, nós decidimos fazer a Estrada Parque dentro do Pantanal. Também conhecida aqui no Mato Grosso do Sul como a região da Inhecolândia. Sim, a gente começou aí agora de Dourados e a gente vai começar a mostrar aos poucos todo o nosso caminho para vocês. Siga a nossa viagem. Siga a nossa viagem, tem muito lugar legal para conhecer nesse Brasil. E aí, povo? Mais um videozinho, nós saindo agora de Dourados. Ó, passamos na farmácia pegar um repelente. Estamos indo em direção ao Pantanal. Chimarrãozinho pronto. Feito o trabalho. Mais uma viagem. Segue o canal. E para começar essa nossa viagem, nós vamos começar a contar um pouquinho sobre as aldeias que tem em volta de Dourados, já que para nós ir para a região do Pantanal, nós tivemos que passar por dentro das aldeias aqui de Dourados, e para nós poder se situar nesse passeio, a reserva de Dourados ela possui uma característica peculiar, já que ela é formada por 3 etnias: a Kaiowás, a Guarani, Nandeva, né, e os Terena. Ela basicamente está formada por 2 aldeias, Bororó e a Jaguapiru. Ela se localiza no norte da cidade. Entendendo melhor, é a estrada que sai de Dourados e vai para Itaporã. Isso é BR-156. Falando um pouquinho mais da etnia Kaiowá, isso porque antes da ocupação das frentes agropastoril da região, isso antes da ocupação dos brancos, como o pessoal costuma dizer, toda a região que hoje é compreendida pelos municípios de Dourados, Rio Brilhante, Maracaju, Douradina e Fátima do Sul, esse conjunto ele formava o território ampliado Caagui-Ruçu. Era o nome desse território, ou Tecoaguaçu, ou Tei-Jussu, como é designado na língua guarani. Isto é o território original dos Kaiowá. Bom, vamos contar um pouquinho então da história. A região de Dourados já era habitada por indígenas de etnias Guarani e Kaiowá, que se instalaram após a participação da Guerra do Paraguai em 1865 e 1870. Em 1882, iniciou a ocupação do território indígena no atual MS. Ocorreu, porém, que neste mesmo ano foi criado a Companhia Mate Laranjeira de Tomás Laranjeira, que a gente já falou em outros vídeos, que conseguiu arrendamento de terras. E quando eu falo um arrendamento de terra, a gente está falando de 5 milhões de hectares nessa região, que eram ocupadas pelos indígenas, e iniciou o monopólio da extração de erva mate. Ilustrando um pouquinho da história, em 20 de junho de 1910 foi criado um Serviço de Proteção ao Índio e a Localização dos Trabalhadores Nacional. SPILTIN era chamado esse nome. Esse órgão ele contribuiu para a localização dos povos indígenas, para que os seus territórios fossem explorados e transformados, os indígenas em trabalhadores nacionais, tornando-os o que eles achavam na época de civilizados. Marechal Cândido Rondon, ele foi o primeiro presidente desse órgão. A instituição foi denominada Serviço de Proteção ao Índio, é o SPI.
E a partir de 1918, Fundação Nacional do Índio. E em 1967 ela foi transformada em Fundação Nacional do Índio, que é o que a gente mais conhece, que é a FUNAI. Bom, desta forma, em 3 de setembro de 1917, o então governador do estado do Mato Grosso, General Caetano Manuel de Farias Albuquerque, ele criou a Reserva Indígena de Dourados pelo decreto número 404, com uma área de 3.539 hectares. Que aos meus olhos me parece um tanto irrisório comparado com os 5 milhões de hectares fornecido do governo para o Tomás Laranjeira. E assim começa uma luta indígena que se estende até hoje. Com a criação da reserva foi negado o direito da posse da terra, que outrora era ocupado tradicionalmente pelos indígenas, Kaiowás e os Guarani. A alegação do governo na época era que, confinando os indígenas em um local determinado, em certo ponto facilitaria a exploração das ervas, dos ervais nativos e da mão de obra indígena que trabalhavam para o pessoal na colheita, além da redistribuição das terras restantes. Nessa área que eles consideravam como uma reserva de 3.539 hectares, o governo ele autorizou que outras etnias Kaiowás, Guaranis e Terenas adentrassem. E segundo alguns relatos, as primeiras famílias guaranis que chegaram nesse local foram os Souza. Em seguida, os indígenas Terenas, trazidos pelo SPI, visando orientar os Guaranis e os Kaiowás sobre a agricultura, pois eram considerados naquela época hábeis nesta área. Já entre 1920 e 1930, a reserva já era composta pelas 3 etnias Kaiowás, Guaranis e Terena. Na nossa região a gente vê muito falar sobre o hospital evangélico, e aqui a gente faz uma referência porque em 28 de agosto de 1928 foi fundada a Associação Evangélica de Catequese dos Índios, a Missão Evangélica Kaiowá, que a gente conhece até hoje, que criou postos de evangelização e assistência física, moral, intelectual e espiritual às famílias indígenas, e assim contribuiu com o dito civilizatório. Bom, encerrando a nossa passagem por dentro da reserva indígena, que hoje ela é formada por 2 aldeias, Mororó e Jaguapiru, com aproximadamente 16 mil habitantes, da etnia Guarani, Guarani Kaiowá, Guarani Nandeva e Terena, além de mestiços, paraguaios e não índios casados com índias. É denominada hoje toda essa região de Francisco Horta Barbosa, em homenagem ao funcionário do SPI responsável pelo acompanhamento dos índios local no início da sua criação. Passando então pela reserva, a próxima cidade que a gente encontrou foi Itaporã. É uma cidadezinha bem próxima aqui de Dourados e que é dividida, Dourados se divide com ela pela reserva indígena. Isso tudo na BR-156. Vamos contar um pouquinho então sobre Itaporã. É um município brasileiro da região do Centro-Oeste, situada no estado do Mato Grosso do Sul. É conhecida como a cidade do peixe, porque ela possui a maior lâmina d'água do estado em matéria de criação e produção de peixe. Vou contar um pouquinho do surgimento então da cidade. Na terceira década do século XX, o então presidente do estado do Mato Grosso, Pedro Celestino da Costa, destinou para fins de colonização uma área de 50 mil hectares, compreendida entre Rio Brilhante e Ipanambi, pertencentes na época ao município de Ponta Porã. O prefeito de Dourados deu início aos trabalhos de colonização e criou a denominação Colônia Municipal de Dourados, que foi o primeiro nome dado a Itaporã, procedendo a seguir a distribuição dos primeiros lotes do novo povoado. Atualmente a gente chama ela de Itaporã. Entendendo a palavra Itaporã, é um termo de origem tupi
que significa pedra bonita, através da junção dos termos Ita, pedra, e Porang, bonito. Demograficamente, Itaporã, no censo de 2019, ela tinha 24.839 habitantes. Eu tenho que achar agora como a gente vai bem, bem pouquinho. Não tem como voltar. Olha o tempo bonito, nós chegando em Maracaju, olha aí. Eita, pega, trevo de Maracaju. Vai pra cá, né? Não, pra cá, vai vendo aí. Miranda que deu olho lá. Tô mirando. O caminho mais curto. E depois de nós descobrir o caminho mais curto para chegar em Miranda, e já quase achando que sabemos o caminho, e usando a BR-267, que é um dos principais acessos entre Maracaju e Niuaque. Esse trajeto tem aproximadamente 147 quilômetros. E nós demoramos em torno de 2 horas e 40 minutos mais ou menos para fazer esse trajeto. A estrada está muito boa, muito conservada, bem sinalizada, não tivemos nenhum inconveniente nesse trajeto. O tempo estava lindo, nuvens bonitas no céu, e no dia que nós passamos tinha pouco fluxo de carro. Nesse trajeto a gente pôde perceber a grandiosidade da nossa produção aqui no Mato Grosso do Sul. É impressionante a quantidade de lavoura, são muito bonitas as plantações, muito bem cuidadas. Utilize a rotatória. Fazer a volta, vamos Mijar. esvaziar o reservatório. Olha lá, tem dinossauro ali. E mais, o que será que tem aqui de dinossauro? Deve ser dinossauro? Não sei. Olha lá, porque da bola é pra cá, né? Tá pro cara jardim, ó. Aqui ele ia vir pra cá, eu acho que ela rua. Ele ia mandar no jardim pra cá, eu acho. É. Onde é que eu vou entrar agora no porto? Isso aí, ó. Aí é sanitário. A gente continua nossa viagem, a gente está chegando em Niuaque, né, meu bem? Niuaque. Já passamos por Maracaju, a serra, a gente vai mostrar para vocês no vídeo. E estamos chegando em Niuaque. Daqui a gente vai tentar achar onde que é a saída para Aquidauana e Miranda.
máscara. Olha só, tá ficando por... Todos os dinossauros estão com máscara. Vamos perguntar ali, bem? Tu viu aquela ave ali me prendendo ali, ó? O tamanho do bico dela, ali. Peraí. Quem tem aqui? Tem aqui. Lá, uma vez na casa. E aí, meu primo? O que vamos fazer? Não podia passar por aqui, não colocar a máscara e tirar uma foto com... Olha lá, nossos Bom amigos dia. dinossauros tudo de máscara, a mãe e os filhinhos. Olha que legal. E a gente quis fazer uma homenagem a eles, fazendo um videozinho de máscara. E continuando a nossa viagem, a gente chegou em Niuaque. Niuaque, ele foi criado um distrito em 1877. Ele recebeu a denominação de Levergeira, sendo levado posteriormente à categoria de município em 18 de junho de 1890. Isso há mais de 100 anos depois, desmembrando, portanto, do município de Miranda e sendo novamente denominada só, que desta vez como Vila de Levergeira. Em outro vídeo a gente comentou um pouquinho sobre a cidade, o município também do Mato Grosso do Sul, de Santo Antônio de Leverger. Não são os mesmos locais. Santo Antônio de Leverger é a cidade natal do Marechal Cândido Rondon e ele fica próximo da região do metropolitana, né, do Vale do Rio Cuiabá. Niuaque é uma das cidades mais antigas do estado do Mato Grosso do Sul. Na época, Mato Grosso. Seu toponômio ele deriva da palavra tupi-guarani anuaki, que traduzida para o português significa clavícula quebrada. Anuaki era a designação do rio que hoje se chama de Niuaque, que banha a cidade. Sua grafia antiga era Nioaque, com C no final.